Estamos mais uma bate-papo, um papo rápido, nesse giro que o Barão de Itararé está fazendo com o tema imprensa e coronavírus. Estou aqui com o amigo Gustavo Almeida. O Gustavo ele é diretor-presidente da empresa Pernambuco de Comunicação, a IPC, que é uma empresa que comanda uma agência de notícias, um portal, e a TV Pernambuco, TV Pernambuco, uma TV pública. Gustavo tem uma longa trajetória na área de comunicação, foi diretor de produção do Núcleo de TV e Rádios da Universidade Federal de Pernambuco, na verdade continua sendo, está licenciado, não é isso, Gustavo? Isso. Coordenador de programação da TV Universitária em Recife, produtor e diretor de audiovisual, professor universitário nessa área de comunicação, foi coordenador e chefe de produção da TV Jornal, produtor e redator da filial da TV Globo em Pernambuco, ou seja, tem uma trajetória aí, conhece do tema. Eu imagino que a tarefa de dirigir, de presidir a TV Pernambuco em plena pandemia do coronavírus esteja sendo uma das mais difíceis nessa sua trajetória, mas aí depois você nos fala. Eu gostaria, Gustavo, de imediato de agradecer você ter topado essa entrevista. Eu sei que a agenda sua é carregada, então gostaria de agradecer muito você ter topado. Beleza? Excelente, Miro. Eu que agradeço também. Então vamos lá. Apesar do presidente da República, o Bolsonaro, continuar passeando de jet ski e estimular aglomerações em frente ao Palácio do Planalto, respeitando todas as orientações da Organização Mundial de Saúde, o coronavírus segue matando em todo o Brasil. Além disso, a pandemia tem outros efeitos. Ela gera desemprego, perda de salário, desespero. É uma situação danada que está afetando milhões de brasileiros, milhões de famílias brasileiras. Em Pernambuco, a situação também, Gustavo, tem sido muito dramática. Imagino que vocês estejam enfrentando até uma barra psicológica razoável aí, O estado já ultrapassa 1.000 casos de infectados pela Covid, pode ultrapassar nessa semana 2.000 óbitos, pode ultrapassar, se continua nessa... Está indo para 2.000 mortes, já são... Pois é. Está em 1.700, 1.000 e pouco, não é isso? É um negócio dramático, Como tem sido você, como diretor-presidente da empresa Pernambuco de Comunicação, como tem sido conviver com esse cenário e o que vocês têm feito nessa empresa pública para tratar desse tema? Você me dizia anteriormente que a TV Pernambuco não tem uma parte jornalística, noticiosa, mas tem uma programação muito extensa. Como que vocês têm agido nesse período tão traumático? O que tem de positivo e também o que tem de negativo nessa experiência? A bola está contigo. Tá bom, Miro. Obrigado. Agradeço o convite do Barão de Itararé. É uma alegria para mim falar para essa instituição tão importante. Completou agora 10 anos, e a gente tem afinidades, do ponto de vista de valores, de conceitos, que são muito importantes da gente propagar e da gente dialogar para que esses valores eles se ampliem ainda mais no Brasil. Inclusive, a EPC tem um conselho de administração, e esse conselho é paritário, parte de representantes do governo e parte de representantes da sociedade civil. E o Barão de Itararé tem um representante, aqui de Pernambuco, que está no Ciclo da MED, que está no conselho. Grande Sidney. Então, com alegria muito grande que eu falo para vocês, apesar de ser num momento de que não temos alegria, não temos tido alegria, pelo contrário, um momento absolutamente inédito nas nossas vidas, de a gente ter um dia a dia de notícias ruins, de mortes, de situação calamitosa, de quarentena nunca vivida por nós, nos últimos 100 anos, a gente passar aí por algo desse jeito, não estávamos absolutamente nem preparados para isso. Então, o próprio despreparo da surpresa vem piorando a situação. E aí o despreparo ainda maior do que esse que você citou, de que é uma completa
falta de compreensão por parte da esfera federal, do governo, né, do momento. Então, ou é uma compreensão de que é isso mesmo que a gente tem que fazer para destruir o país, né, ou que eu prefiro crer que não é isso, eu prefiro crer que são equívocos mesmo de gestão, mas a gente, por conta disso, a gente tem sofrido ainda mais, né? Não é à toa que a gente vê a China, agora a gente tem mais casos do que a China. A China tem quase 1,5 bilhão de pessoas, né? Foi o primeiro país a ser afetado, então foi pego de surpresa mesmo, né? E conseguiu já fazer um trabalho de contenção que a gente aqui no Brasil não vem conseguindo, né? Infelizmente. O papel da comunicação pública é um papel fundamental nesse momento, né? A comunicação comercial, as emissoras de televisão comercial, que tem forte atividade jornalística, que tem departamentos de jornalismo muito estruturados, né? Elas estão fazendo um papel importante de difusão, de propagação das informações, né? Para que a gente consiga ter mais compreensão desse momento. Então, entrevistando especialistas dos mais importantes do país e do mundo, né, dando essa possibilidade para que as pessoas tenham essas informações. O papel da televisão pública, ele é esse também, mas ele muda um pouco a partir do momento que a gente não tem a mesma condição, a mesma infraestrutura, né, a mesma capacidade de equipamentos, a capacidade orçamentária, financeira, né, para dar conta de uma cobertura factual, né, o tempo todo na rua, né, ou nos espaços públicos que estão aí mais em voga, né, para que essas informações elas sejam obtidas e levadas para a casa das pessoas. Então, o que é que a EPC fez logo de cara, né? A EPC, ela, como você falou, ela é responsável pela TV Pernambuco, né, o portal EPC. A agência de notícias a gente ainda está preparando ainda, justamente por a gente não ter um departamento de jornalismo estruturado, também não entramos nessa de correr risco de ter uma agência de notícias, mas que está em elaboração, né? Essa minha gestão está há 2 anos e meio à frente da empresa, e a gente vem trabalhando justamente para estruturar esses setores que ainda não estavam estruturados na empresa. A EPC é nova, ela nasceu em 2011 por lei, mas passou a operar em 2014. Então, ela passou a ter o primeiro orçamento, a primeira dotação orçamentária no ano 2014. Então, recente. É recente, né? Eu sou o segundo presidente da empresa, a segunda gestão. Então, é um trabalho também de sensibilização, né, que a gente leva ao governo para compreender a importância e a relevância da comunicação pública em defesa da sociedade, para que o governador e todo o seu núcleo de gestão compreenda a importância de se investir na comunicação pública como um tipo de comunicação diferenciado que chega ao cidadão, à cidadã, né? Então, a EPC, nessa linha, a gente, quando se deparou quando se deparou com a pandemia e com o estado de emergência, que Pernambuco foi um dos primeiros estados a perceber e a agir em relação a isso, a gente logo ofereceu para a Secretaria de Educação e Esportes do Estado um espaço na programação para que houvesse a participação de professores para teleaulas, já que as escolas ficariam fechadas e os alunos ficariam todos dentro de casa, né? Porque é diferente da escola estar fechada e o estudante poder circular na cidade, poder, né, fazer outras atividades. Foi um fechamento absoluto. Então, nós oferecemos e a Secretaria da Educação, de pronto, topou e montou um calendário de teleaulas, e desde meados de março a gente vem com isso no ar, e tem tido uma repercussão muito positiva por parte dos estudantes, né? Pernambuco com uma rede de educação pública com mais de 1 milhão de estudantes, então a gente tem conseguido chegar em lugares que, por exemplo, o ensino à distância na internet não chega.
né, em alguns rincões do interior do estado que tem dificuldade de acesso à internet, ora por ter dificuldade de abrangência mesmo do sinal, ora pela família do estudante não poder pagar por um pacote de dados, né, para o estudante ter acesso a essas aulas pela internet nos seus celulares. Então, a televisão pública, ela está lá, né? Você tem casas no interior todo que você passa, tem lá a antena de televisão, né? Então a gente está com essa... Isso é em que horário, Gustavo, essas Então, provas? Miro, as aulas são de 13 às 17, todo dia, segunda a sexta. No sábado, de manhã, de 8 às 11, é específico para o Enem, preparatório para o Enem. Durante a semana, são os anos finais do ensino fundamental e os 3 anos do ensino médio, que são essas aulas. Então, os estudantes interagem pelos aplicativos, né? Conseguem interagir com os professores. Isso tem tido uma repercussão boa por parte dos alunos, fez com que houvesse um aumento, por exemplo, de acessos nos nossos canais virtuais da EPC e da TVPE, né? Um aumento de curtidas, né? De seguidores no canal. A gente entende que com isso a gente consegue aumentar a audiência, né, da emissora, uma vez que como a gente não paga para mensuração de audiência por parte do Ibope, né? Então as redes sociais têm sido importantes para a gente entender vocês medirem essa repercussão. E tem sido muito bom, inclusive com elogios chegando nas nossas redes sociais e também no canal oficial de ouvidoria do Estado, né? E também isso termina gerando outras coisas na ouvidoria, que são reclamações de determinadas localidades que o sinal não está chegando, né? Então, isso gera uma reclamação que a gente tem que acolher, uma coisa fundamental e importante para que a gente consolide um documento com essas reclamações, leve ao governo para que o governo entenda ainda mais, né, da importância de investir na expansão do sinal da TV por todo o estado. Então, essa foi uma ação muito importante que a gente fez e que está tendo um resultado muito bom. Outra ação, Miro, a gente tem feito um contato direto com os artistas e esses artistas toparam fazer lives diariamente, né? Então, que é um setor que está totalmente abandonado. Parou, né? totalmente. Né? Para. A Secretaria de Cultura tem tentado estabelecer uma política pública para esse momento, né? Ainda não está consolidado isso, mas a gente vem dialogando para que eles consigam lá, né, a partir dos editais, do chamamento público, que de algum modo a gente consiga remunerar esses artistas que estão totalmente sem atividade remunerada, porque não estão mais podendo fazer shows, né, não está mais podendo ter essa atividade que é fundamental na profissão deles, né? Além disso, a gente está levando arte e entretenimento para as pessoas que estão confinadas dentro de casa, né? Então, a pandemia, ela afeta não só a questão do vírus especificamente, mas a gente corre risco de ter uma pandemia mental também. Né? Lógico. É importante que a gente não coloque só, por exemplo, as atividades obrigatórias de aulas para os estudantes, mas que a gente leve para a população em geral lazer, entretenimento, ludicidade. Né? E aí, isso é feito como? É feito com lives desses artistas, exibições? Deles, assim como a gente está aqui, né? Eles fazem no canal da internet deles e a gente replica no nosso canal de internet e coloca no ar na radiodifusão, coloca no ar na TV. Isso, música, teatro, todas as áreas? Música. Está focado em música. É um programa que nós batizamos de Pernambuco.som. Tá. Pernambuco.som. A iniciativa das aulas batizamos de EducaPE. Né? Essa veio da Secretaria da Educação já, que é uma plataforma de várias atividades pedagógicas, não são só as aulas na TV. Assim como o Pernambuco.som, a gente também pretende que seja uma plataforma uma multiplataforma, na verdade, para que tenha entrevistas, que tenha outras atividades, clipes que são exibidos na programação,
para além das lives apenas, né? Além disso, Mito, Isso. pode Você falar, tinha me falado. Não, não, é que você. Então, você pegou aí problema. Educação estimula a cultura, entretenimento e uma forma, inclusive, de dar apoio a essa área que tá tão abandonada. Outro dia eu vi um videozinho da turma perguntando cadê a Regina, né? Essa área está totalmente abandonada. Né? Você tinha me falado de uma outra experiência muito interessante, que é essa de formação dos próprios estudantes para produzirem vídeos, tal. Isso eu achei uma coisa. É um ponto de cultura, vamos dizer assim, né? Estimulando audiovisuais, tal. Como que está se dando esse negócio? é verdade. Foi o seguinte, essa ideia, ela surgiu da minha experiência como docente, né? De formação em comunicação e dessa carência que a gente tem de educação de mídia, para as mídias, né? Então, a gente tem um país que, nos últimos 70 anos, a televisão comercial aberta, né, ela é hegemônica, né, se tornou hegemônica, então dita o comportamento, né, os costumes, os valores da sociedade brasileira, e a gente sabe de todos os problemas que isso termina causando, né? Então, uma das minhas, eu digo que eu era muito mais militante do que professor, né? Dentro de sala de aula, sou muito mais um provocador para que os estudantes tentem transgredir esse olhar que, de modo geral, termina sendo o maior, né, do estudante querer se formar para ir trabalhar na TV Globo, para ir trabalhar nos veículos da imprensa comercial, né, para que a gente consiga... não é que essas emissoras elas não devem existir ou que a gente não deve ter a vontade de trabalhar nelas, né? Inclusive, como você falou aí no começo, eu trabalhei em algumas aqui no estado e a principal, né, na Globo, que foi a primeira emissora que eu trabalhei há 20 anos. Então, isso fez com que eu abrisse muito mais esse olhar para provocar novos olhares em relação à comunicação, para que a gente saísse um pouco, ou saísse muito, da comunicação capital que é feita, para, de fato, a gente ir para a comunicação social. Uhum. Dizer para os estudantes, o curso é comunicação social. Então, não esqueçam disso, apesar de a gente ir fazer a comunicação do capital, né? Então, eu consegui levar isso para a EPC da seguinte maneira. Nós criamos, né, eu lancei a ideia e o pessoal acolheu e reformulou também, e já vem andando isso já há quase 2 anos. A gente criou o TVPE Escola. Então, são iniciativas de oficinas de formação, tanto formação técnica, né, de equipamentos para operação com dispositivos móveis, tanto a captação quanto a edição, e também do ponto de vista discursivo, né, da formação de narrativas, de um olhar que seja um olhar mais voltado para essas questões sociais e, obviamente, olhando para as diretrizes da comunicação pública. Então, a gente enxergando o que não é mostrado nas televisões comerciais e a gente provocando os estudantes para que eles busquem registrar isso e transformar isso em vídeos. Isso também foi muito bacana. A gente, na primeira formação, a gente chegou a ter praticamente 100 vídeos realizados por estudantes, né? Então, cada grupo de 4 estudantes da rede pública estadual. Gerou uma repercussão super positiva também na Secretaria de Educação, a ponto dela nos chamar para fazer a formação também com os professores, né, de modo aos professores inserirem essas atividades como atividades didático-pedagógicas no dia a dia de sala de aula, né? Então, isso foi muito bacana. Esses vídeos eles estão no canal do YouTube da TV. A gente deu uma pausa agora por conta da quarentena, mas na sequência, quando voltar, a gente retoma para novas formações e novos conteúdos serem feitos pelos próprios alunos. Teve algum vídeo já sobre os dilemas da pandemia, os impactos familiares, os impactos... Não. A gente terminou a segunda temporada, a gente terminou em dezembro de 19. Tá. Esse ano nós estávamos nos organizando para no segundo semestre a gente começar a fazer.
agora. Esse seria um período de avaliação do projeto, né, dessa primeira temporada dele. Começamos uma segunda temporada que nós chamamos da segunda temporada porque tem um marco temporal, que foi o início das formações com os professores, né, que se deu em junho do ano passado. No começo desse ano, nós fizemos com professores universitários, né, da Universidade de Pernambuco, que também se interessou nessa parceria. A EPC está vinculada à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, né, que também gere a Universidade de Pernambuco, né? Então estamos na mesma pasta e nós fizemos uma parceria para essa formação também com professores. Aí sim, alguns professores fizeram vídeos de enfrentamento à pandemia, já foi mais recente. Então essa é muito boa para a gente. A gente lançou também um portal, o ano passado, o portal EPC, o nosso objetivo é que seja um portal da comunicação pública de Pernambuco. Então, a gente quer que ele seja alimentado pelos vários atores que propagam esse conteúdo de comunicação pública. Isso incluiria TV universitária, incluiria TV comunitária também, não? Isso. A gente, por exemplo, fez o carnaval agora, a gente fez em parceria com a Rádio Frei Caneca, que é a rádio pública aqui de Recife. Legal. Foi o primeiro evento que a gente cobriu em conjunto. Né? Começamos a semana passada, não sei se vocês viram, mas começamos a semana passada o Giro Nordeste na TV. Né? Então, as emissoras públicas do Nordeste se uniram, né? Pegando aí essa carta do Consórcio Nordeste, né? E nós estamos fazendo o primeiro, nós estreamos o primeiro programa regional do Nordeste das emissoras públicas. Né? Então, são em cada emissora, né, de cada estado, com um jornalista fazendo entrevista, né, entrevistando um determinado convidado. Está sendo ancorado pela TVE da Bahia, e todos os estados estão participando. Então, foi muito legal. Estreamos ontem com o médico Drauzio Varela. Olha aí, interessante. Muito bacana. Então, a gente já vinha dialogando, né? A gente tem um fórum das emissoras públicas do Nordeste, a gente já vinha dialogando para começar a fazer essas ações mais conjuntas. Né? A ideia da gente não é fazer um sistema de rede que tenha exibição simultânea, né? Porque essa lógica de cabeça de rede, que foi tão nociva para o país, a gente precisa se desvencilhar. Então, a ideia é de compartilhamento de conteúdo. Então, em algum momento, pode acontecer que, simultaneamente, todo mundo exiba ao mesmo tempo. Mas, se eu quiser exibir em outro horário, eu posso exibir aqui em outro horário. Né? Entendendo as especificidades da audiência de cada localidade, a gente podendo programar estrategicamente, sem ficar preso a uma cabeça de rede simultânea. Gustavo, tentando, para a gente ir para aquele nosso bate-papo rápido, tentando ir terminando, né? E eu sei que você está a 200 por hora, aí você falou dessas experiências. 15 minutos é cruel, 15 minutos é muito tempo. Pois é, você que é de televisão conhece bem essa coisa, né? Você falou aí dessas experiências, dessas 3 experiências locais, mais essa experiência riquíssima do Consórcio Nordeste, né? Muito, muito legal. Se você tiver mais alguma experiência que você acha que vale a pena, até para disseminar, para provocar o debate, você cita, mas eu queria dar uma mudadinha no eixo de fazer uma perguntinha sobre mídia, sobre a mídia tradicional e sobre essa guerra das fake news. Né? Uma coisa que me pintou agora, que é isso, você já várias vezes tratou de mídia comercial, né, na tua fala. Como tem sido esse trabalho jornalístico da mídia comercial aí em Pernambuco? Você já se referiu, inclusive, como um dado positivo, várias equipes produzindo muita coisa, mas em vários estados nós temos visto alguns apresentadores daquele estilo mais policialesco, mais da escandalização, que acabam não contribuindo no enfrentamento do coronavírus. Vocês têm tido esse problema? Como tem sido isso aí em Pernambuco? E a outra coisa, também pegando por essas coisas negativas que o coronavírus fez destampar do esgoto, né? Nós estamos nessa batalha das fake news. Parece que esse é um negócio que infestiou aí o Nordeste. Né? Como você vê essa coisa? Então, eu gostaria, se você tiver mais alguma experiência, você acrescenta,
senão eu gostaria de acrescentar essa questãozinha para a gente ir tentando fechar. Não, vamos para isso aí. Basicamente, as experiências que a gente tem feito eu relatei aí nessa primeira parte. Sobre isso, Miro, é bastante preocupante, né? Eu lecionei durante quase 15 anos em curso de comunicação e sempre tive muita preocupação em relação a isso, porque a fake news, né, ela tem uma diferença da notícia mal apurada, né? A fake news ela é propositalmente construída para manipular, né, um determinado discurso, uma determinada opinião pública para aquele fim, né? Isso acontecia antes também. Lógico. A gente viu, né? É isso que eu falei dos problemas da hegemonia da televisão comercial, né, no Brasil. Isso fez com que, por exemplo, a primeira eleição lá que Lula concorreu, a gente teve aquela intervenção brutal, absurda, por parte da emissora hegemônica, né, na construção do discurso, na construção do debate, né, do recorte lá que foi feito com Fernando Collor e com Lula. Isso aí a ponto do diretor da época já ter assumido, né, publicamente que houve esse tipo de manipulação. Então, a fake news ela chega elas chegam nesse momento de mudança da comunicação a partir da inserção de dispositivos que a gente não tinha até pouco tempo, né? A gente não tinha. Então, por exemplo, quando eu comecei a dar aula, quando eu era aluno de faculdade, não existia basicamente essa questão da internet, estava engatinhando. Redes sociais não existia de jeito nenhum, né? O YouTube faz uma transformação absurda, né, no audiovisual, na forma que as pessoas consomem, que passam a produzir conteúdo. Então, cada pessoa passa a ser um documentarista, né, da realidade. Então, você grava o que está acontecendo no seu celular, você já joga num blog, você já... Então, isso é uma transformação muito grande em relação aos fazedores de comunicação, os fazedores profissionais de comunicação, né, os jornalistas, os radialistas, os comunicadores, de modo geral. Então, aqui em Pernambuco, a gente tem também essa praga dos não digo nem que são telejornais, né, desses policialescos que são terríveis, né, prestam um desserviço absoluto para a sociedade, inclusive apresentadores aqui que têm ações, né, contra eles, que têm representações no Ministério Público contra eles, tal, mas que as empresas continuam colocando no ar porque esses caras fazem o faturamento aumentar, né, por conta da audiência que, infelizmente, aí um debate sociológico, antropológico que a gente não consegue fazer aqui, mas que é importante de a gente, em algum momento, colocar isso, que termina afetando as populações de mais baixa renda, né, que veem nesses apresentadores verdadeiros heróis, né, que estão ali mostrando o que o governo não mostra, né, que estão mostrando a desgraça do que é viver nesse lugar, né? Então, esse tipo de abordagem, aliada às fake news, é destruidor, né? É destruidor. A gente tem aqui sofrido bastante, né? Antes de ontem mesmo, houve uma tentativa de carreata por parte de militantes do governo federal e a polícia precisou intervir para que não ocorresse a aglomeração. E aí uma penca de vídeos, né, produzidos, você vê que eram produzidos mesmo, as pessoas estavam lá, de algum modo, combinaram para filmar, né, um discurso mentiroso do que não estava acontecendo, né? Inclusive, você tem um que você vê outras pessoas filmando, as pessoas combinando de como seria a gravação, né, no celular. Então, se tornou uma ferramenta muito poderosa na mão de pessoas que não têm a menor formação do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista ético, né, de como colocar isso no ar. Além, isso eu estou falando das pessoas que não são profissionais, além dos profissionais que se valem, né, de
dessa situação para colocar a sociedade, né, para expor para a sociedade situações de total desserviço. Né? Eu não sou a favor da gente, porque a gente atua em mídia pública, em televisão pública, que tem financiamento de dinheiro público, que tem ligação com o Estado, que a gente seja, pelo contrário, né? A gente não deve ser chapa branca, né? Mas você dá vez e voz ao Estado, né? E você dá vez e voz o espaço para a sociedade que não consegue ter, para os atores que não conseguem falar nas emissoras comerciais, né? É esse o papel. Então, a gente tem tentado andar na contramão desse desserviço que as fake news termina fazendo na sociedade. A gente tem tentado combater as emissoras que, de algum modo, não percebem ou não querem perceber ou não estão nem aí para esse malefício que esses policialescos causam, né? Ou esses malefícios. Então, na minha opinião, Miro, e pessoal do Barão de Itararé, é que a gente precisa mais e mais ter a responsabilidade social, né? A responsabilidade humana, né? De a gente ter cuidado e de muitas vezes acontece até dentro de um grupo de WhatsApp da família. Né? Pois é. A gente se colocar, né, dentro desses espaços, né, como voz que tenta sensibilizar. Eu gosto mais do verbo sensibilizar do que convencer. Né? Eu não quero convencer, porque convencer é eu, né, tentar impor a minha forma de ver ou a minha opinião. Eu quero sensibilizar, então eu quero trazer para junto para que aquelas pessoas tentem entender, né, que aquele tipo de comunicação, que aquele tipo de informação que está sendo difundida, ela pode atingir negativamente milhares de pessoas. Nós não estamos mais naquela lógica do broadcast, da televisão, que fala para um monte de pessoas apenas que ouvem, né, que assistem. Essas pessoas que ouvem, que assistem, elas estão pautando, elas estão oferecendo conteúdo. Né? Então, o WhatsApp tem sido uma ferramenta impressionante, e os vídeos chegam, né, na casa das pessoas, da casa das pessoas para as emissoras, e das emissoras para as casas das pessoas. Né? Então, eu acho que a cidade é fundamental, cada vez maior. E essa consciência social, essa sensibilização, aí o papel das emissoras públicas, da comunicação pública, é um papel destacadíssimo, até por não estar vinculado a esse espírito comercial, da audiência pela audiência e tal. Gustavo, eu gostaria de agradecer muito o nosso bate-papo. Se você quiser acrescentar alguma coisa, fica a seu critério, mas se não, já de cara, agradecer muito, muito. Passando essa pandemia, vamos marcar um dia para ter um bom bate-papo, direto, ao vivo, fazer uma boa reflexão, ver se você vem aqui para São Paulo, lá para o Centro de Estudos Barão de Itararé, para um bate-papo, ou a gente vai aí, promove alguma atividade, mas gostaria de te agradecer muito, muito mesmo, tá? Muito bom, Miro, eu agradeço também demais, uma alegria falar com você, né? Ainda que aqui pelo computador, te conhecer, né? Acompanho teus textos, acompanho tua militância já há muito tempo, acompanho as ações do Barão de Itararé, tenho um contato muito grande com o professor Laurindo Lalo, né? Grande figura. Ele é um entusiasta da nossa gestão, né? Até fez um vídeo que foi exibido no dia da minha posse aqui, participou agora de uma atividade na TVU aqui do Recife. Então, eu quero agradecer, Miro, e colocar, né, a EPC totalmente à disposição, falando como gestor institucional, né, uma fala institucional como gestor, mas também me colocar à disposição, né, para outros encontros da gente, né, outras atividades, para que a gente amplie esse diálogo. Né? Nós temos, como eu falei no começo, nós temos os mesmos interesses, né, as afinidades dos valores, do conceito da comunicação, de um tipo de comunicação que é diferente da comercial, né? Comunicação pública, comunicação popular, comunicação comunitária. Então, o meu muito obrigado, o meu agradecimento não só como gestor, mas também como cidadão,
né, de a gente poder fazer essa difusão de ideias, né? A gente está no campo das ideias, mas a gente também já está com a mão na massa, né? A gente está fazendo a diferença. E é isso, assim, ficar à disposição para a gente interagir mais, né? Me coloco à disposição para que a gente amplie esse relacionamento, para que a gente consiga congregar mais entidades que militam, que transitam nessas causas que a gente defende, que a gente acredita. Minha passagem pela EPC, né, meu cargo, ele é passageiro, né, mas a minha militância ela é contínua, né, então a gente vai colocando, ocupando esses espaços e buscando com muita responsabilidade a gente fazer a gestão e provocar a sociedade para que ela participe. E sem a sociedade participar não tem comunicação pública. Né? Exatamente. Valeu, Miro. Obrigado, Barão de Tararé. Parabéns pela... E vamos em frente. Valeu, Gustavo. Um grande abraço aí, bom trabalho, mestre. Tchau, Obrigado. tchau. Tchau. Vamos ficar em casa se puder, né? Isso. Não...